Você estava certo, eu também não estou conseguindo enxergar bem, não. Galera, vou pedir desculpa, vou afastar só um pouquinho esse danado aqui, porque eu não estou conseguindo ver direito aí. Gente, boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcílio Rubens, eu sou advogado por escolha, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês e tentar sentir um pouco de vocês se o que a gente vai tratar aqui vai ser algo que vai acrescer na vida de vocês. Eu tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai, e eu queria iniciar a nossa conversa pela importância da gente ter momentos como esses aqui. Há uma frase que diz que nunca se pisa duas vezes na mesma água do rio, assim como não se fala duas vezes com a mesma pessoa. Isso porque a água do rio se espalha, as moléculas, elas se espalham e nunca mais se juntarão as mesmas novamente. E da mesma forma, a pessoa com quem se conversou há 5 minutos atrás já não será mais a mesma, porque em algo ela mudou. E eu espero que quando a gente terminar aqui, agora nós já estamos melhores do que nós estávamos quando chegamos, porque nós ouvimos o professor Willix falar aqui. Eu não tenho a mesma autoridade, né? E até como as pessoas costumam me dizer, Willix, né? Depois que eu termino um júri, e aí se eu fiz uma boa defesa, o jurado me elogia no final, Gustavo, e diz, poxa, doutor, foi muito bom, e o senhor deu uma aula de direito penal e processo penal, por que é que o senhor não estuda para ser delegado da Polícia Federal? Aí eu digo, bicho, é porque vocês acham que para ser advogado não precisa estudar? É o que as pessoas pensam. Então, eu vou defender o meu peixe e vou começar aqui perguntando para vocês, e respondam com muita sinceridade, eu acho que eu consigo ver brevemente quem está aí. Como todo mundo aqui, ou boa parte, ainda está na faculdade, né, e vocês estão definindo, talvez, o que é que vocês vão fazer no dia de amanhã, eu vou fazer uma pergunta básica. Qual de vocês pensa em advogar? Levanta a mão. Bom, se eu fosse medir visualmente, eu diria que não chega a 10% do público aqui, talvez 5%. Né? A advocacia é algo que eu costumo dizer em todas as oportunidades para as pessoas e defender bastante o exercício da advocacia e a importância que ela tem em todo o cenário. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à consecução da justiça. Recentemente, eu fiz um júri numa cidade aqui próxima, eu já contei essa história para alguns aqui, né, vocês me perdoem se eu for repetitivo, mas ele diz o seguinte, que nesse júri, lá na cidade de Lagoa Grande, inclusive, a cidadezinha próxima aqui, quem conhece Lagoa Grande, né, 40 quilômetros daqui, 50 quilômetros, e era um caso de bastante relevância, um caso que impactou bastante a cidade. E um colega fez a defesa antes de mim. E quando o colega terminou de falar, ou falou uma determinada frase, as pessoas e muita gente da família, amigos da vítima, um crime bárbaro, de fato, uma senhora que estava na plateia, o silêncio imperava no plenário, e esse colega terminou a frase, essa senhora emendou. Advogado tem parte com o demônio. Pô, né? E eu já comecei a preocupar. A primeira coisa que me preocupou foram os chifres, né? Do resto eu ainda estava para escapar, mas... Pô. E, finalmente, na minha fala, eu disse uma coisa que eu quero dizer para que aqueles que pensam em advogar, ou todos os demais que pensam em seguir outro caminho, não esqueçam. Não importa qual é o teu exercício profissional no futuro. Você vai ter que lidar com a advocacia de alguma forma. Se você for delegado de polícia, se você for promotor, procurador, se você for magistrado, se você for servidor, você vai ter que lidar com a advocacia. E é lógico, a gente está falando sempre, e aqui eu faço sempre a ressalva, né? Nós estamos falando do profissional da advocacia. Eu não estou falando de pessoas que desvirtuam a profissão, porque essas também existem em quaisquer outras profissões.
Eu estou falando do advogado, da advogada, que efetivamente honra aquela carteira que usa. E eu disse às pessoas uma coisa importante. O advogado, de fato, é essencial. Sabe por quê? E aí eu explico. Quando o Papai do Céu criou o Jardim do Éden e colocou lá dentro Adão e Eva, ele deu uma regra para eles. Uma regra administrativa. A regra era: vocês não poderão comer do fruto da árvore que está no centro do paraíso. Porque se assim o fizerem, serão expulsos do paraíso. Diz a Bíblia que a mulher foi lá, envolvida por aquela cobra enorme, e comeu a danada da fruta. E ela voltou para o homem, toda tentadora, e disse: vem, Adão, come. Obrigado, meu irmão. Não, obrigado. Come. E Adão comeu do fruto. Os dois desobedeceram à regra administrativa e por isso o Senhor os expulsou do paraíso. Logo em seguida, já fora do paraíso, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E aí, Caim mata Abel por inveja. Então, nós temos a primeira noção de sociedade na nossa história da humanidade, formada por 2 infratores administrativos, um assassino e um cadáver. O que era que a gente ia esperar do resto da humanidade? O crime é inerente à natureza humana. E se ele é inerente à natureza humana, eu posso dizer, com a minha convicção e a minha formação, que eu nunca vou cometer pornografia infantil, voluntariamente. Eu posso dizer que eu não vou estuprar, eu posso dizer que eu não vou roubar, mas nenhum de nós pode dizer: um dia eu não matarei. Porque matar não é uma escolha. Sempre pode, por vezes, ser uma necessidade. E se isso acontecer, e eu vou guardar uma historinha aqui para o nosso encerramento, se isso acontecer, você vai sentar numa cadeirinha e você vai, por maior que seja a sua formação, por mais dinheiro que você tenha na conta bancária, você vai chorar desesperadamente com a possibilidade de perder o segundo bem jurídico mais relevante que você tem, que é a liberdade. E quando isso acontece, você está em desespero, e o juiz, que era teu vizinho, que é um cara que você conhece, ele vai se declarar suspeito porque ele é teu amigo e não vai poder te julgar. Mas ele também não vai dar uma palavrinha com outro juiz e dizer: bicho, o cara é meu vizinho, ajuda aí. Ele vai fazer de conta que não te conhece, porque senão ele estará praticando um crime. O promotor não vai ter pena de você, porque você incorreu na prática de um tipo penal, qual seja o artigo 121, matar alguém. Então, ele formará uma acusação contra você. O delegado, cumprindo o dever de ofício, vai ter que presidir o inquérito e apurar os fatos para eventualmente te indiciar, remeter um inquérito para o Ministério Público, que oferecerá denúncia contra você. O juiz receberá, você será processado criminalmente e correrá o risco de ser levado a uma sessão do Tribunal Popular do Júri e ser julgado por 7 pessoas que você nunca viu na vida e elas nunca te viram e elas não têm peninha de você. E aí, dizia Francesco Carnelutti, o nosso doutrinador italiano, que nessa hora, velho, nessa hora, quando o desespero bate na tua porta, quando você já tem a sensação das grades fechando, aquela pessoa que senta no último degrau da escada do teu lado, quem é? Não ouvi? É o advogado, é a advogada. E aí, sabem o que vai acontecer? Você não vai querer qualquer advogado, qualquer advogada. Você vai querer um que faça o que a gente vai falar aqui hoje. Que trabalhe
com a advocacia, mas a advocacia diferenciada. E qual é a advocacia do momento e de sempre? O que é que a advocacia tem que ter e que se coaduna com o exercício profissional de Dr. Willis Gabriel? Investigação. Hoje, nós vamos falar brevemente sobre advocacia investigativa. E vamos trazer isso para um cenário prático. Vamos começar a trabalhar a coisa no cenário prático? Ok. Então, eu tratei com vocês, no simpósio anterior, sobre uma situação à vida aqui em Petrolina, em que um pai foi acusado da morte de um filho de 8 meses. Lembra? Quem estava no outro simpósio aqui, levanta a mão. Muita gente. E vocês lembram desse caso, de um bebê que era gêmeo, e aí esse bebê foi encontrado morto por asfixia? Pois é. Esse é um dos casos em que a advocacia investigativa vai fazer a diferença para a vida, para a história do seu cliente. Assim como, e aí eu remonto ao caso de Dr. Willis, utilizando aqui 2 dos exemplos que Dr. Willis trouxe, isso não é combinado, né? A gente não falou nada, depois a gente acerta o cachê lá fora. A gente trata sobre um crime abjeto, mas que, por vezes, tem uma conduta que é atípica. O que é que você fez quando você forneceu a senha da Wi-Fi? Foi um crime? Não. Por quê? Porque você não cometeu nenhum ato omissivo ou comissivo no sentido daquela prática delitiva. E a gente sabe que o crime tem que ter voluntariedade. Se eu não escolhi a conduta, eu não posso ter imputação criminal. Mas vejam, é importante que eu demonstre isso nos autos. E há uma situação comum, aconteceu essa investigação numa cidade aqui próxima, Dr. Willis, em que o cara foi acusado e, por coincidência, né, um dos meus comparsas está naquela salinha ali em cima, filmando tudo aqui. Ele foi o nosso perito técnico na área de informática, que eu levei para a audiência para testar uma coisa sobre esse sistema, como é que chama? O ponta a ponta? Eu não sei falar isso. O cara do Nordeste fala esse negócio, dá trabalho. Bom, mas existe uma característica em algumas dessas situações. E é uma outra característica que eu acrescento, por exemplo, uma situação em que você tem um sistema instalado no seu computador e você não tem escolha de baixar ou não o arquivo. Se você deixa aquele sistema ligado, né, automático, ele consegue. Você vai capturar arquivos de uma nuvem e o sistema ele faz isso sem a opção de você fazer a triagem. Quem vai explicar isso de uma forma técnica é Eugênio. Eu não vou saber dizer isso. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que ir atrás de um profissional especialista na área de informática para que ele analise todo o contexto, todo o iter criminis e verifique se dentro de todo aquele contexto, até que se perfaça a conduta final do armazenamento, houve voluntariedade. Houve o desejo da prática daquele crime. E o nome disso é advocacia investigativa, porque isso tudo foi iniciado por requerimento, por determinação do advogado. Isso, contudo, excelências, não é possível em sede de inquérito policial, por exemplo, de forma abrangente. Por quê? Porque durante a fase do inquérito, e aí é muito importante que todos vocês e todas vocês tenham conhecimento disso, até para que julgar o semelhante pela prática de um delito, por vezes as pessoas não têm oportunidade de se defender antes do momento que são levadas à frente do juiz. E isso, se lá chegando, tiverem um advogado, uma advogada, que farão isso com maestria, com desejo de fazer uma advocacia completa, investigativa e apurar todos os detalhes do crime. Mas, caso contrário, até então, elas não têm essa oportunidade. A única possibilidade que nós temos, aliás, na fase do inquérito, né, é a possibilidade de nomear um perito para laudo complementar. Fora isso, não é possível. E assim, diante desse contexto,
da ausência de possibilidade, por vezes, a prova produzida em sede inquisitorial, ela formula toda a base da denúncia e você vai ser processado, seu processo vai seguir adiante e você vai correr o risco de ser denunciado e processado criminalmente. Assim, a discussão que eu trago para cada um e cada uma de vocês é possível desenvolver um trabalho de advocacia que misture o trabalho da investigação, que consiga exaurir as provas produzidas pela polícia judiciária, por exemplo, ainda durante o inquérito? É possível desenvolver esse trabalho paralelo? E eu tenho dito que, na minha experiência errante, eu tenho encontrado casos concretos que nos possibilitam fazer isso. E aí eu queria trazer para vocês um desses casos, para que vocês tomem um norte a partir dele e verifiquem que nem sempre as coisas são bem o que parecem. E eu vou fazer isso, trazendo uma situação que é relativamente recente, mas de um caso antigo, doutor Willix. Alguns de vocês já me ouviram falar isso, mas me permitam a repetição, eu uso esse caso dizendo que foi a primeira vez que a gente conseguiu salvar alguém das grades, porque nós descobrimos um bilhete escrito por um analfabeto. E esse caso, ele é muito interessante, porque nós tivemos uma prisão que aconteceu há menos de 3 meses da prescrição do crime. 19 anos e 9 meses depois do crime, aqui em Petrolina, a pessoa que foi acusada da prática desse crime foi presa. E vejam vocês, o caso aconteceu num bairro aqui em Petrolina, e uma jovem de 16 anos de idade confessou, 5 dias depois, de um crime horrendo, que foi o esfaqueamento de uma moça de tão somente 15 anos de idade. Ela foi morta dentro de uma escola em um bairro aqui na cidade, com 14 facadas. E quem foi investigado inicialmente, nas primeiras 2 semanas, mais ou menos, e foi levado à delegacia, e lá chegando no primeiro depoimento confessou o crime, foi uma moça de 16 anos de idade. Mas sabia-se, pela sede das lesões, porque todas as lesões eram na frente do corpo e na altura do tórax, e não havia lesões de defesa, o que é muito comum em crimes praticados com arma branca, que alguém teria segurado aquela moça. Mas quem segurou aquela moça? E eis a confissão em delegacia que ela faz. Ela dá o nome desse dito rapaz, que foi meu cliente posteriormente. Ela disse, olha, quem me ajudou foi fulano. Ele me ajudou, vou chamar aqui de João, vou dar um nome fantasia, para a gente poder tratar de forma mais objetiva, mais rápida. E aí ela disse, foi João que me ajudou. E João ajudou fazendo o quê? Olha, essa moça, ela tinha um caso com o meu noivo. Ela teve um caso com o meu noivo. Quando eu descobri o caso, eu fiquei enfurecido e resolvi que eu ia matá-la. Mas, se eu chamasse, eu já tinha discutido com ela uma vez, se eu a chamasse, ela não iria. Então, eu pedi a esse rapaz, que era apaixonado por ela, mas que ela não queria, porque ela só queria meu noivo, e esse rapaz concordou, que já que ele não podia tê-la, ele ia me ajudar a matar, e ele foi lá, eu combinei com ele, para ele atrair ela para essa escola que eu ia estar esperando. E como é que ele atraiu? Ela estava numa seresta no bairro, ele escreveu um bilhete fazendo de conta que era meu noivo. Foi lá até ela, entregou o bilhete, ela acreditou que era o meu noivo que estava escrevendo o bilhete, estava chamando ela para um encontro nessa dita escola. E aí ele disse, além de entregar o bilhete, ele disse, vamos lá, eu te acompanho. E acompanhou ela até a escola. Quando chegou na escola, ele a surpreendeu segurando-a por trás. A moça que confessou o crime veio e praticou as perfurações, deixando-a morta no local. O crime, em tese, estava esclarecido. E aí, esse rapaz, que tinha saído do bairro poucos dias depois desse crime,
foi dado como foragido. O processo correu sem que ele fosse preso. À época, não existia a determinação do 366 do CPP para a suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional, e o prazo continuou correndo. Faltavam 3 meses para o rapaz, para o crime prescrever, e o rapaz estava foragido, até que ele é preso. Agora, 19 anos e 9 meses depois, como é que eu vou conseguir advocacia investigativa? Como é que eu vou conseguir testemunhas dos fatos? E eu tenho uma pessoa confessando que ela praticou o crime e dizendo quem ajudou. O cara está condenado? Na opinião de vocês, a tendência de condenação seria alta ou baixa? Vocês todos acreditariam, ou quem acreditaria que ele praticou esse crime? Eu acreditaria, eu acreditei. O problema é que na primeira vez que eu vou conversar com o cara no presídio, quando eu falei com ele, eu falei, esse rapaz tem algum retardo. Ele não é normal. Gente, de fato não era. De fato não era. E onde se esconde a nuance de um crime? Vocês já ouviram, deixa eu ser chato nisso aqui, eu adoro essas historinhas, Priscila, que falam sobre, são paralelos para as pessoas entenderem, eu vou ser rápido nessa colocação, né? É uma historinha boba, que todo mundo já ouviu, né? Mas contam que houve uma época em que 2 reinos estavam em guerra, né? O reino do rei Henrique e o reino do rei Gustavo. E aí, o rei Gustavo avançava com suas tropas sobre o reino do rei Henrique e já estava a direção dele prestes a atacá-lo, até que o rei Henrique disse ao seu cavalariço, vai e prepara o meu cavalo, ferra o meu cavalo, que eu vou comandar minhas tropas na frente de batalha. E aí o cavalariço foi e pediu ao ferreiro, prepara, ferra o cavalo. E aí o ferreiro começa rápido a colocar as ferraduras no cavalo, mas quando ele está terminando a última ferradura, falta um prego. E aí o cavalariço diz, nós não temos mais tempo para confeccionar o prego no malho. Então me entrega o cavalo do jeito que está, é apenas um prego e eu entregarei ao rei. E ele corre e entrega o cavalo ao rei, o rei monta o seu cavalo e dispara em direção ao campo de batalha. E lá chegando, ele conclama suas tropas e comanda as tropas a lutarem bravamente contra o avanço das tropas do rei Gustavo. Mas eis que num dado momento, enquanto ele corre no campo de batalha, a ferradura do cavalo solta, aquela onde faltou o prego. E quando a ferradura solta, o cavalo cai e lança o rei ao chão. E o rei, ao cair ao chão, vê que o seu cavalo assustado corre desesperado e o rei fica sem o seu cavalo. E vendo que as tropas do reino inimigo avançavam, ele desesperado grita, um cavalo, meu reino por um cavalo. Mas eis que o cavalo não vem. E o rei é capturado, em seguida decapitado. E vejam, por conta de um cavalo, se perdeu um rei. Por conta de um rei e de um cavalo, se perdeu a batalha. Por conta daquela batalha, se perdeu a guerra. E tudo isso por causa de um simples prego, um simples detalhe. E é por isso que eu digo que se você vai desenvolver qualquer trabalho, atente para os detalhes. E se é a vida do outro que está na sua mão, atente para mais detalhes. E no dia do julgamento, já impossível a advocacia investigativa após 19 anos e 9 meses, nós estávamos na fala do Ministério Público que acusava com veemência e mostrava o vídeo daquela mulher. E eu percebo, no verso de um dos mandados de intimação desse dito cliente, que à época do fato ele chegou a ser localizado por um oficial de justiça antes que fosse decretada a sua prisão. E o oficial de justiça, à época, entregou a ele o mandado de intimação para que ele fosse prestar depoimento e pediu que ele assinasse no verso. E adivinha? Ele colocou a digital.
E isso me chamou a atenção. Mas, porque antes, pela personalidade dele, pelo fato de eu perceber a dificuldade de discernimento, eu já tinha chegado à conclusão de que ele não era alguém que tinha faculdades mentais normais. Ao concluir, eu percebi que ele também era analfabeto. E fiz prova disso aos jurados, mostrando a eles aquela certidão de 19 anos atrás, e provando que toda a versão anterior é fantasiosa, e nós chegamos à conclusão, por outra certidão, que também estava no processo e que ninguém tinha atentado, que a pessoa que era apaixonada pela moça e que teve o desejo de matar, foi o próprio irmão da menina que confessou o crime. E que ele, no intuito de proteger o irmão e achando que ela tinha sido dedurada por esse meu cliente, foi que ela colocou o nome dele no lugar do irmão. E nós conseguimos ter êxito em provar que aquele homem era inocente. E tudo isso porque nós tivemos o cuidado com o prego da ferradura, com o detalhe. Eu vou encerrar minha fala dizendo a vocês, mais uma vez, do valor que é o exercício da advocacia, da beleza que existe nisso, não obstante o reconhecimento ao de todas as outras profissões. E vocês devem lembrar que lá no júri de João Grilo, doutora Cíntia disse lá, quando nós defendemos João Grilo, dizendo que ele era fruto do descaso do Estado, da pobreza, do sofrimento e etc, etc. E ela disse, olha, mas eu também sou filha de 2 pobres e nem por isso eu virei criminosa. E aí eu digo a vocês o que eu disse no início. Eu disse à doutora Cíntia, naquele momento, que a sorte dela, como não teve a de João Grilo, foi que ela não cruzou com um cangaceiro no meio da sua história quando veio de Parnamirim para cá. Porque se ela tivesse encontrado, o banco que ela estaria sentada não seria o do Ministério Público, seria outro. E adivinha quem era que ia estar sentadinho do lado dela? O nobre, pobre, simples e tão famigerado advogado. Então, senhoras e senhores, valorizem esse exercício profissional. Obrigado.